Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Vamos dar continuidade em nosso estudo sobre o gráfico do Bitcoin utilizando ondas de Elliott avançado, né? Então foi dito diversas coisas, por que não pode ser contado 1, 2, 3, 4, 5, bem mais simples, A, B, C, e agora a gente teria um movimento impulsivo aí que levaria o preço do Bitcoin a milhões. Por que não pode ser assim, né? Então foi explicado aí no primeiro vídeo e eu aconselho você a assistir esse primeiro vídeo antes de começar a assistir esse, tá? Então pare aí, eu vou deixar ele aí em cima aí para vocês poderem ver, tá? Bem, quando eu falei aqui, não sei se vocês lembram, eu falei aqui sobre a questão de quando ele evolui cerca de 8 a 10 vezes menos, né? E quando ele cai, ele também tem uma correlação aqui, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, né? Bem, primeiro ponto aqui que é interessante falar é que eu estou considerando que o Bitcoin ele avançou a partir de 1 centavo, que ele não foi negociado abaixo de 1 centavo. Então, se ele foi negociado abaixo de 1 centavo, a gente deve considerar o preço que vem a partir de zero aqui. Né? Um pouco acima de zero aqui, existe algum preço. Eu não sei se ele foi negociado. Então, por isso que eu falei aqui que ele deveria ser contado a partir de 1 centavo. Então, quando a gente conta a partir de 1 centavo, a gente percebe que ele evoluiu ali 500.000% até esse topo aqui de onda A. Tá? E aí, no próximo avanço aqui, a gente percebe que ele evoluiu próximo a 54.000%. Então, se a gente fosse dividir isso aqui por isso aqui, daria 10 vezes praticamente, né? E aí, no próximo avanço aqui também, ele vem próximo de 12.000%. Se a gente fosse dividir isso aqui por isso aqui, então daria ali próximo de 8 a 10 também. E mais uma vez aqui, quando a gente divide isso aqui por isso aqui, ó, 1.580%, também daria próximo de 8 vezes, né? Então, cada vez que ele evolui cerca de 8 vezes menos o que ele evolui na onda antecessora, tá? Então, isso é observado, né, fazendo uma análise básica aqui, matemática, que ele evolui isso aí 8 vezes menos. Né? E aí a gente percebe que esse avanço aqui, ele tem 200%, que é mais ou menos 8 vezes menos isso aqui. Então, né? Então ele teria já feito o avanço esperado. Né? Porém, ele não renovou o topo como ele faz em todas as outras vezes. Então, essa seria a vez para ele quebrar este padrão. Né? Ou seja, ele está evoluindo. Eu expliquei sobre a questão da parábola, né? Então, que ele evolui mais ou menos sempre como se ele fosse em um certo momento que ele fosse parar de evoluir e começar a cair. Né? Então, a ideia da parábola é essa, né? Então, que ele fizesse isso aqui. Lógico, ele não precisa vir a zero, né? Ele não precisa vir, mas a ideia básica dessa construção é isso aí, né? Que em um certo momento haveria uma desvalorização, não de uma vez, mas que ele viria começasse a cair assim como ele começou a subir, né? Logicamente ele precisaria de movimentos bruscos, né? Provavelmente uma perca desse suporte aqui poderia fazer algo desse tipo aí, tá? Vejam, a gente não está afirmando que isso acontecerá com o Bitcoin, tá? Iremos falar bastante coisa sobre o Bitcoin aqui, sobre diversos aspectos gráficos aqui também que podem dizer o contrário disso aí. Mas avaliando basicamente isso aqui, né? Há este indicativo aí, né? Nem estamos falando ainda de ondas de Elliott, tá, pessoal? Então, vejam, quando a gente pega e analisa o Fibonacci aqui também, a gente percebe que todas as vezes que ele evolui, ele fica aqui na região dos 23%, tá? Então, todas as vezes que ele evolui, ele fica ali próximo aos 23%, e cada vez ele vai evoluindo um pouquinho mais nessa queda também. Assim como ele evoluiu menos na subida, ele vai evoluindo mais na queda, né? Tirando essas duas vezes aqui, se a gente pegar desde o fundo aqui, ó, se a gente pegar, vamos supor que ele tenha começado um pouco acima de zero aqui, ó. E aí a gente vê que os 23%, e dessa vez aqui ele já foi um pouco mais além dos 23%. Então é sobre isso aí que a gente está falando, tá? E aí quando a gente pega aqui e observa essa onda aqui, ele já veio no 38%. Ó. E aí nessa última queda dele, desde o fundo, a gente vai pegar desde o fundo aqui, independente de onde parou a onda, a gente pega desde o fundo aqui, para poder mostrar o pensamento aí de evoluções, né? Então a gente percebe que dessa vez ele perfura os 38%, né? Aqui ele tocou os 38, aqui ele perfurou os 38, e aí logicamente que se der um avanço agora, ele vai, né? Ele pode vir inclusive a perder fundo, tá?
Bem, o que mais que é interessante falar sobre estes aspectos aqui? Então aí quando a gente vem aqui por padrão, mas você fala assim, pô, Raimundo, cara, que padrão é esse, né? Bem, dentro da teoria Wave existe um padrão que se chama Symmetrical Formation, né? Ou se a gente fosse traduzir para o português seria formação simétrica, que é um padrão de 9 ondas. A característica deste padrão é que quando ele é de avanço, todas as ondas de avanço ela tem praticamente o mesmo preço. E as ondas de declínio também têm praticamente o mesmo preço. Elas não têm similaridade em tempo, mas têm similaridade em preço. Porém, aqui a gente observa que os avanços não têm similaridade em tempo, em preço, aliás, os avanços não têm similaridade, mas existe essa similaridade de cada vez avançar menos, o que está dando este aspecto de parábola que eu tenho falado para vocês, né? Que não é a primeira vez que eu falo sobre isso. E existe um outro padrão que é de 7 ondas do Wave, que no caso acaba na onda G, e este padrão se chama Diametrical Formation, ou se a gente fosse traduzir também, formação diamétrica. Pessoal, eu devo alertar algo aqui para vocês, que os nossos vídeos do canal Heliotista, eles são todos vídeos no estilo raiz, então não há edição, tá? Todos os vídeos eles são postados assim como eles são gravados, tá? Então eu estou gravando agora às 6 da tarde aqui de uma quarta-feira e eu irei postar daqui a pouco, eu já posto esse vídeo, tá bom? Então, muitas vezes eu posso cometer algum erro de português, posso falar alguma coisa também fora de contexto, e aí eu nem vejo porque eu não vou editar, eu não vou assistir esse vídeo novamente, eu deixo que vocês assistam. Então, se houver alguma coisa, vocês podem me chamar, todo mundo tem acesso aí às minhas redes aí, né? Instagram, WhatsApp, então, Telegram, vocês podem me chamar e falar, Raimundo, houve um equívoco ali, e aí eu corrijo, assim como foi no início dos meus vídeos, né? Muitos amigos chegavam e falavam, você falou isso, não é assim e tal, e eu ia lá e corrigia, nem precisava editar, no próximo vídeo eu falo, houve um equívoco aqui, tá bom, pessoal? Bem, e aí, né, formação, então, diamétrica, ela terminaria na onda G, e diferente da outra, ela não tem esta correlação de preço, mas ela tem uma correlação de tempo. Né? E aí quando a gente observa o tempo aqui, ela precisaria ter 5 ondas com um tempo bem similar. Então ele só tem 4 ondas com um tempo similar. Então também não se encaixa dentro dos critérios Wave aí de formação. Né? Então por isso que é bem difícil para o Neely apresentar uma solução para o Bitcoin. Ele apresentou acho que 14 ou 16 soluções, todas mais ou menos dentro desse pensamento aqui que eu estou falando, porque todas ia quebrar alguma diretriz ou regra dele, né? Então, provavelmente, o Bitcoin pode estar formando existe um novo tipo de padrão que é criado aí dentro da história do Bitcoin, devido a ser um ativo aí disruptivo, que tem uma forte agressividade, que é totalmente fora do padrão do mercado, é um ativo 24/7, é um ativo novo, é um ativo que causa muitas emoções diferentes dos ativos aí anteriores a ele, né? Em toda a história da bolsa, eu acredito que o Bitcoin é o único que tem este gráfico, tá? Então, este gráfico de parábola, que parece ser uma parábola. Veja, quando a gente fala em parábola, é um negócio bem arriscado, né, de falar, porque quando a gente fala isso, quando eu falo isso, eu estou dizendo que haverá um ponto central aqui, que a partir desse ponto ele passa a cair, né? Então é bem perigoso falar sobre isso, né? Então pode-se acreditar também que ele quebrará este padrão e começará a evoluir, né? Vejam, existe uma forma de contar impulsiva. Quando a gente passa a contar impulsiva, como eu falei no vídeo anterior, a gente elimina esse primeiro e segundo movimento aqui e a gente conta a partir deste fundo aqui, ó. Então, dos fundos aqui dos $2 mais ou menos, e aí eu consigo contar um impulso até aqui em cima. Então isso aqui seria a nossa onda 1, aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. E tudo isso aqui poderia ser um padrão. Tudo isso aqui seria uma onda X e tudo isso aqui seria um novo padrão, um triângulo, provavelmente. E aí, pessoal, em cima de tudo isso aí que a gente evoluirá, então, pro que a gente tem para falar hoje dentro do semanal. Se precisar, eu retorno pro mensal, beleza? Então vamos lá pro semanal. Quando a gente vem aqui pro semanal, independente do padrão, né? Porque a gente falou
que ele pode tanto ter terminado ali na onda G, quanto ele pode ter terminado na onda I, né? Vamos primeiro trabalhar com o fato de que realmente houve um movimento do tipo impulsivo no Bitcoin, terminando no topo dos 20 mil. Então, neste caso aí, a gente fala que o Bitcoin ele teve um movimento impulsivo, né, que terminou aqui, e a partir deste momento ele teve um padrão corretivo, perfeito? Teve uma onda X e está tendo um novo padrão corretivo. E o que seria esse novo padrão corretivo? Seria um triângulo, que eu tanto falo para vocês aí, né? Então, nesse triângulo aqui... nesse triângulo aqui... Deixa eu ver se dá para dar uma apagada aqui. Neste triângulo aqui, pessoal, o que acontece aqui? Ó? A gente vai ter uma onda A, B, C, D, e aí farei uma D, né? uma E, aliás. Né? E aí era um padrão de resposta a esse primeiro aqui. Então a gente teria uma dupla combinação para atender o tempo aí, né? Porque existe uma questão temporal também, que eu esqueci de falar ali no mensal, né? Eu esqueci de falar aqui no mensal, mas tudo bem, a gente projeta aqui mesmo dessa forma aqui, ó. Então a gente projeta a partir até aqui, ó. E aí a gente percebe que ainda não haveria o tempo suficiente, que seria aqui, né? Por mais que ele tocou aqui, mas não pode terminar aqui a onda, né? Então ele teria que ter uma onda ainda de baixa. Né? Então nesse caso aí é o caso que a gente mais estuda, né? Que há uma onda de baixa no Bitcoin ainda esperada, né? Então, nesse caso aí, haveria uma onda E ainda. Eu estou estudando aí com vocês aí que há a possibilidade desse movimento ainda estar em andamento, este movimento aqui, né? E pode não ter terminado ainda neste topo, como a gente vai falar bem a fundo aí, né? Bem, deixa eu colocar tudo de volta aqui, beleza? Coloquei. E aí... Existe essa possibilidade aí, né? Se a gente fala que terminou uma onda 5 aqui, então a gente tem um primeiro padrão, uma onda X, e tem aqui um triângulo em andamento, vai ter que fazer a onda E, lembrando que esse triângulo aqui, para vocês entenderem que tipo de triângulo seria esse, a gente faz uma linha base aqui, né? Vou deixar, não tem problema, acho que dá para todo mundo visualizar como está. E aí, no caso aí, a gente percebe que a onda C ela é bem grande, né? Isso aqui seria a onda C. Então, se a onda C é bem grande aí, a gente pode ter que a onda E ela seja mais ou menos do tamanho da onda A. Então, mesmo assim, a gente teria aí ainda um grande declínio no Bitcoin, perfeito? Para ter essa movimentação assim como a gente está falando. Agora, percebam que por mais que seja muito vantajoso para o Bitcoin que a gente tenha algo nesse sentido, né? Que a gente tenha um impulso, né? Então, retornando aqui ao mensal, foi necessário realmente retornar ao mensal, tá, pessoal? Para poder seguir com a linha de raciocínio. Então, assim, por mais que seja muito bom no longo prazo para o Bitcoin, porque vejam bem, se a gente tem que o Bitcoin ele avançou em onda impulsiva a partir dos $2 e que ele está passando por um processo corretivo de longo prazo, dentro desse processo corretivo, ele teve uma onda X que renovou o topo dos 20K e levou a próxima aos 70. Né? Então quer dizer que ele é um ativo muito forte, né? Como a gente já sabe que ele é forte, e que haverá ainda mais um impulso. E este próximo impulso, como eu havia falado, ele pode ser... Logicamente, esse impulso não deve mais buscar nem o 61,8, mas ele poderia buscar o 38,2, porque, veja, se é impulso, ele precisa ter um nível de Fibonacci, pessoal. Ondas de Elliott é totalmente relacionado aí à questão de... Vamos supor que haja um recuo de preço aqui, né, dentro desta linha aqui, como eu coloquei, e que ele venha buscar a região aqui, novamente, dos 19, que seria muito bom, né, para o longo prazo, para termos a oportunidade de comprar mais barato.
e aí vejam que o próximo avanço dele, ele ia próximo aos 641 mil, nos 38,2. Então seria muito bom, muito saudável aí para o Bitcoin esse declínio, né, próximo aqui à região ali dos 20 mil dólares, né? Seria bom para ele porque seria uma oportunidade aí de toda esta leva de pessoas que está chegando no mercado agora, né, com o advento aí dos ETFs, né, com toda essa empolgação aí dos novos players que estão fazendo aquisição de bitcoins, né? Então seria uma oportunidade para eles comprarem mais barato, né? Então não seria ruim, tá? Para quem está comprado, logicamente, que não pretende vender, seria uma oportunidade ou de comprar mais, né, ou para quem comprou agora, ou de experienciar, né, os declínios do Bitcoin aí, que normalmente são declínios fortes de 80%, 90%, né? No último vídeo eu falei aí sobre o potencial de queda dele, né? O quanto que ele cai aí, né? Que cada vez ele vem, em relação ao percentual que ele vem caindo menos, tá? Em nível de FIBA, a gente mostrou que o nível de FIBA é mais profundo, mas em termos de preço ele cai menos, tá? Quando ele cai menos. Percebam, então, né, seguindo toda essa linha de raciocínio aí, que seria bom, né? Agora vamos levar em conta que quando a gente faz uma análise gráfica, a gente precisa utilizar toda a amostra gráfica, né? Então, quando eu questionei o Nili sobre esta possibilidade de contar uma impossível a partir dos 2 dólares, ele falou, bem, dentro do modelo Neowave, nós precisamos utilizar toda a amostra gráfica. Então, quando a gente utiliza toda a amostra gráfica, nós precisamos contar essa movimentação aqui. Esta movimentação aqui não é possível contar como onda 1, pessoal. Tá? Não tem como contar ela como onda 1. E até mesmo porque, se a gente pega e conta ela como onda 1, e aí a gente faz a mesma coisa que eu acabei de fazer agora, ignorando tudo que foi falado no outro vídeo, né, das técnicas aqui que demonstram que não há possibilidade de contar esse avanço dessa forma, mas eu acredito que tem pessoas contando assim. Aí o alvo para o Bitcoin é esse aqui, né? Então, 5 milhões, tá? Próximo de 6 milhões. Então, o alvo básico, tá? Então, um alvo de 600 mil é bem mais condizente aí para uma onda impulsiva. Porém, quando a gente vem aí para o Neowave, nós precisamos contar, na verdade, o Bitcoin aí como onda do tipo corretiva, tá? Então, no caso dele ser corretivo aí, o que a gente observa é que ele pode estar fazendo uma onda aí, independente dos parâmetros matemáticos que eu observei, ele pode sim ainda ter um avanço, e este avanço pode ser um avanço em complexidade, tá? Um avanço em complexidade. Então, uma próxima onda dele de baixa poderia testar sim o canal, mas não precisaria vir tão profundamente. Para quem está operando agora, é mais positivo esse posicionamento aí de ondas corretivas, de evolução em corretivas, tá? Porque ele não cairia tanto, né? Seria mais possível aí, como eu até coloquei aqui uma interrogação na última análise, eu postei, né? Que, será que ele vem buscar esta região? Né? Então, isso poderia indicar, né, uma desconfiança que eu tenho, é que isso aqui não é um avanço de onda impulsiva, porque não atendeu aos critérios que nós observamos aí de resposta, né? Então, quebra da linha de tendência em tempo inferior ao da onda 5, né? Então, diversas coisas que são observadas não aconteceu. Então, o que a gente estava esperando, por isso que muitas vezes eu errei nesta região aqui, porque eu esperava uma movimentação mais brusca e ela não acontecia, né? Então eu contei isso aqui como onda A, B, C. Então diversas vezes eu contei esperando aqui uma queda, mas ele continuou o avanço dele. Então demonstrando que realmente, né, o Bitcoin ele se movimenta de uma forma mais subjetiva, né, em relação ao que é o mercado como um todo aí, né, ele foge um pouco aí dos padrões do mercado, tá, pessoal? O Bitcoin ele não por mais que os padrões de Elliott eles são universais e eles são já estão aí por mais de um século, então você sempre verá dentro do Bitcoin flat, verá triângulo, tá? Mas a forma desses padrões aparecerem não é tão óbvia, não vai estar ali numa onda 2, numa onda 4, né? Ele vai aparecer no meio do trade, né? Por exemplo, hoje eu fiz um trade ali com o pessoal
do canal, né? Então a gente tem um canal de Telegram aí onde a gente analisa cripto todos os dias, e hoje eu abri lá ao vivo para fazer uma operação ao vivo. Então eu abri o gráfico de 1 minuto de um Bitcoin e eu vi uma irregular flat, tá? Um padrão irregular flat, um padrão de Elliott. Houve um movimento do tipo direcional, e aí eu percebi que houve uma onda A, houve uma onda B e subiu numa onda C. Quando essa onda C violou aqui, eu vendi, subiu mais um pouquinho, eu pus meu stop no candle que subiu mais um pouquinho aqui, né? E surfei o movimento aqui de quinta onda estendida. Então as duas primeiras ondas aqui eu projetei elas para baixo, né? Havia mais uma onda aqui, ó. Tá? E essa onda aqui ela parou no 161,8. Eu achei ela pequena para ser uma onda 3 estendida, e aí, seguindo os critérios aqui que eu utilizo, então o quinto movimento teria que ser estendido, e aí foi batata, né? Bateu lá os 100% em relação a esses dois primeiros movimentos, depois reagiu em preço, né? Então foi um trade aí perfeito, um trade de livro, né? Como as pessoas falam aí, né? Se você tem curiosidade aí em participar desse canal, por enquanto ele está gratuito, o mês de janeiro aí é gratuito, tá? Se você quiser participar aí, você me chama em alguma rede social aí e pede para mim que quer entrar no canal de Telegram, que aí eu te coloco lá pra você ficar o resto do mês aí, tá? Pode ser que até estenda um pouquinho, devido a até mesmo a gente perceber que agora para comprar cripto não está tão simples, então é melhor operar vendido, e para operar vendido a gente precisa operar futuros, né? Bem, e aí, né, pessoal, a gente percebe aqui, né, que existe essa possibilidade de contagem então para a onda H, né? Então essa onda H terminaria aqui. Então também isso aqui é uma formação do tipo diamétrico, uma formação de Neely aí, né, Neo Wave. Então, e aí essa onda aí, a gente esperaria que ela tivesse um pouco mais de complexidade, poderia inclusive vir renovar o topo, né? Se ela não seguisse o que a gente observou matematicamente, que é essa evolução em declínio, né? Essa evolução que sempre evolui menos, né? Então, no caso aí de ele quebrar esse padrão aí, então no caso aí a gente teria que, primeiro, que este movimento aqui ele não precisa ter terminado ainda, tá? Por mais que ele está dando indicativos, está bem forte essa movimentação, né? Então está bem forte a movimentação. A gente vê que não há, que são 3 candles semanais de força já. O terceiro candle semanal que vem com força, né? O segundo candle ele teve dúvida, mas o terceiro já rompeu o fundo e está vindo, né? Então perdeu o suporte. Quando ele perdeu esse suporte aqui, ativou alguns stops, né? Inclusive nas criptomoedas, a maioria teve um declínio forte de 20%, né? Em algumas a gente ainda está posicionados, em algumas criptomoedas a gente está posicionado ainda, mas na maioria a gente estopou boa parte do posicionamento, né? E estamos aguardando aí para ver se vale a pena estopar total, né? E surfar a baixa, né? Então tem alguns aspectos ainda que iremos observar aí, né? Mas se o Bitcoin buscar esta região aqui e retornar, aí ele pode seguir o raciocínio aí que eu estou falando de evoluir. Na verdade, ele evoluir em corretiva. Isso aqui não é impulso, tá? Nunca isso aqui será impulso, tá, pessoal? Por mais que as pessoas pensem que isso aqui é uma onda 1, onda 2 e está fazendo uma onda 3. Não é isso, tá? Não é possível essa evolução aí devido a diversos aspectos técnicos, mas seria possível aí um ABC. Claro que para ser um ABC de zigue-zague a gente ignora algumas coisas aqui. Então é mais provável que isso aqui na verdade seja realmente uma estrutura do tipo corretiva, tá, pessoal? Seja corretivo. Vejam que para ser impulsivo a gente termina aqui, mas essa correção é muito lenta, né? Então, terminando aqui seria um impulso, terminando nesse topo aqui seria corretivo, pois é um movimento de 7 ondas, tá? Que nem o movimento inicial dele, né? Aquele movimento lá o terceiro movimento direcional do Bitcoin, né? O segundo movimento direcional, aliás. Então ele tem ABC, tem X e tem ABC novamente, ou algo nesse sentido aí, ou até mesmo uma formação do tipo simétrica, né? A, B, C, D, E, F, G, tá? Formação diamétrica, aliás. E aí, no caso de ser isso aí, né, de ser uma formação diamétrica, isso quer dizer que ele está evoluindo em corretiva. O fato de ter parado aqui no topo do canal também
de ter encontrado uma resistência no topo do canal também é um indicativo de corretiva, como eu já falei para vocês aí, né? O Wave a gente observa isso como um indicativo de que está subindo em corretiva. Nesse caso aqui, a gente pode supor que mesmo que isso aqui seja um ABC, se ele continuar caindo para buscar estas regiões aqui, isso quer dizer que o movimento realmente tinha terminado, né? Então, nesse caso aí do movimento ter terminado, isso aqui também pode ser uma onda X. Então, a gente teria um ABC, onda X, e faria mais um ABC para ele continuar subindo, tá? Mas de nenhuma forma você vai contar isso aqui como impulso, isso aqui como onda 3, tá? Então, dependendo do tamanho do declínio, ainda mais, né? Ainda mais você não pode contar. Mas, como eu falei aí nos vídeos anteriores aí, existe a possibilidade da gente estar contando isso aqui, né? E a gente poder encontrar aqui de alguma forma aqui ainda um quinto movimento para finalmente ele corrigir. E aí no caso ali daquela possibilidade disso aqui ser um zigue-zague e terminar o movimento na região aqui dos 52 mil, tá? Terminar o movimento e aí ele passar por uma corretiva mais forte. Então a gente pode reduzir, né, pro diário. O vídeo já está ficando um pouco longo, então falarei pouco aqui para a gente terminar logo este vídeo aqui, apenas para mostrar aí que existe, né, esse cenário aí. Quando a gente projeta o tempo, isso aqui, esse retângulo aqui seria o tempo da nossa onda A, aí a gente percebe que o tempo já é suficiente para a onda C, para o caso de ser um zigue-zague. Caso seja uma formação do tipo simétrica, diamétrica, que está subindo nessa formação e tudo é corretivo, aí isso aí não importa, né? E aí a gente percebe que realmente é um pouco confusa essa estrutura aqui. Então essa estrutura também é um pouco confusa. Existem questões aqui de proporcionalidade, que feriu aqui a proporcionalidade. Então essa onda 1 não poderia ser maior do que essa onda 1, então feriu a proporcionalidade em termos de preço, em termos de tempo não feriu, mas feriu em preço. Não é legal isso também. Então tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente vai observando e falando, pô, será que é isso mesmo, né? Então acontecem essas coisas aí no Bitcoin, né, pessoal? E aí quando a gente vem para essa estrutura aqui, mesmo ignorando, né, essas questões aí, o que a gente percebe? Que a gente tem um movimento inicial, tem um movimento lateral aqui corretivo, e aí a gente teria mais um impulso aqui. Tudo isso aqui, considerando isso aqui como um impulso, existem outras formas de contar, logicamente, né? Mas se a gente contar desta forma aqui, a gente tem que a nossa onda, mesmo que a gente conte a partir daqui, então vamos pegar aqui, a gente tem que a nossa onda 4 ainda não terminou, porque a onda 4 ela precisa ter pelo menos o tempo da onda 3, tá? Então aí a gente acreditaria nesse caso aí, né, para insistir ainda naquele zigue-zague, ou que seja outra movimentação, mas que acreditando que isso aqui seja um movimento impulsivo, que ainda estamos na nossa onda 4. E aí no caso disso aqui ser uma onda 4, parece mais com onda flat agora, né? Então no caso isso aí ser uma onda flat, uma irregular, isso aqui seria uma onda A, tudo seria a onda B, ó, e estaria caindo numa onda C. A gente acha muito desproporcional essa onda B em relação a essa onda A, por isso eu havia falado que na verdade poderia ser isso aqui, um ABC terminando aqui com uma diagonal, subiu numa onda X e faria um novo padrão. Eu até simulei aqui que poderia ser uma dupla combinação terminando em triângulo, né? Pois é o padrão de dupla combinação mais comum, tá? ABC, X, ABCDE, né? Então é o padrão mais comum. Porém, a gente percebeu que ele corrigiu aqui na região, subiu em onda X, como era previsto até, né, quando a gente fez esta análise, a gente previa que fosse buscar ainda os 48 mil, tá? Mas aí ele fez esse belo padrão de venda aqui e ele está sendo vendido forte, né? Então fortemente sendo vendido aí. Houve uma reação quando ele parou nesse suporte aqui dos 38,5, né? Se aproximando aqui do suporte da onda 4. Vejam que essa região de onda 4 não pode ser perdida. A partir do momento que ela é perdida, a gente passa a considerar que, na verdade, todo o movimento já terminou, tá? Então, normalmente, o fundo da subonda 4 ele não é perdido, tá bom, pessoal? Ele não é perdido a onda 4 principal aqui. Então, isso aí normalmente não acontece. Quando acontece, você já tem que o movimento, na verdade, acabou. Então, se perder aqui os 37 mil, né, a região dos 37, então acabou o movimento e aí a gente passa a trabalhar com outra perspectiva, tá bom? Então, mas por hora ainda é possível isso aí, inclusive, né, se isso aqui é um A, B, C, e aí a gente poderia estar fazendo um zigue-zague, né, para parar próximo a essa região aqui, né, 37,5, por ali, tá?
No caso de ser um zigue-zague, isso aqui poderia ser uma onda A, isso aqui ser um A, tá na onda B ainda, subiria numa onda C e depois ainda cairia para renovar esse fundo aqui, dando um susto, terminando o movimento e fazendo a onda 5, indo até o 52. E aí finalmente, né, poderia subir aqui, cair, renovando o fundo, e aí finalmente subir até o 52 para fazer o movimento baixista, e mesmo assim a gente ainda não tem certeza se ele vai lá para o fundo, né? Vejam que não é uma questão de subjetividade, mas é uma questão de que não há indícios claros, né? Não há uma formação clara de 5 ondas, como dentro do aspecto clássico aí da teoria, né? Que a gente observa uma movimentação muito clara de 5 ondas, a não ser que a gente ignore um monte de coisa aí e conte de qualquer jeito, aí a gente vai conseguir contar desta forma aí, mas será muito difícil encontrar aí precisão nesta análise. Então, assim, o que a gente está supondo aí ainda, né, é que na verdade o Bitcoin ainda pode estar dentro dessa movimentação aqui de alta, que ele possa vir, não é obrigatório mais renovar o topo, mas é previsto que ele renovaria o topo devido à força da onda 4, tem uma onda X forte aqui, né, tem uma movimentação forte, por mais que tenha vindo renovar. Eu também não esperava que viesse buscar esse fundo aqui, mas veio, tá? Veio buscar o fundo, né, e estamos observando, né, não somos absoluto, não quer dizer que a gente vai acertar a análise, já erramos demais, né? E às vezes a gente acerta também. E aí no caso aí dele vir aí a vir até o 52, após isso aí nós observaremos que ele virá forte para perder o canal. O canal pode ser um suporte, né? O canal pode, aliás, sempre as linhas do canal elas fazem suporte, como vocês podem ver, o nosso suporte aqui de compra aqui foi a linha central do canal. Percebam aqui a linha central do canal, que foi uma região de compra. E aí respondeu, e aí a ideia é que respondesse mais, né? Subisse mais, viesse pelo menos 80% em relação a esta onda aqui, ou no 61,8, em relação a esse declínio aqui, ó. Você projeta o 61,8, deixa eu colocar o Fibo. Então, o ideal aí é que pelo menos... Deixa eu colocar. Bem, o vídeo está ficando bem longo, então viesse pelo menos até os 41,5, inclusive ontem eu falei para um amigo, né, que ele podia vir facilmente nessa região aí dos 41,5, com a possibilidade aí de subir um pouco mais até os 81%, e aí a gente pode colocar aqui os 81, 42,600, e aí seria o ideal mesmo, né, até os 42,600 seria lindo. Mas a gente também não sabe certamente o que irá acontecer. Inclusive ele pode ainda ser um triângulo, né? Ele pode vir e continuar fazendo o nosso triângulo e fechar em triângulo e depois fazer a onda 5. Ainda pode, tá? Não descartei essa possibilidade não. Mas como perdeu o fundo aqui da onda A, ficou mais difícil, né? O que a gente observa é que ficou mais difícil, tá? Bem, mas de qualquer forma precisa cumprir o tempo aqui, precisa respeitar o fundo da onda 4, beleza? Precisa respeitar esse fundo e aí mais para frente aí a gente faz uma outra análise aí. Bem, se você gosta aí de tudo isso aí que foi falado, né, cara, sobre ondas de Elliott, se você tem interesse em aprender a teoria Neo Wave, o clássico de Elliott, o ortodoxo aí, relacionado aí, tudo que foi ensinado por Robert Pritchard, tudo isso aí é ensinado em módulos, em 8 módulos de estudo, né? Tem um módulo básico, depois tem um módulo onde eu apresento o primeiro livro de Elliott, depois a gente vai evoluindo, tá? Dentro dos módulos aí, estudando todos os padrões detalhadamente, todos esses conceitos, todas as técnicas, a gente vai bem a fundo, né? Então é um curso aí que eu denominei ele como o princípio da onda, porque é o curso inicial de Elliott também. O curso não, né? O livro inicial de Elliott seria o princípio da onda, né? The Wave Principle. Então, o meu primeiro curso aí seria o princípio da onda também. Logicamente que a gente deve aí mais futuramente fazer coisas mais básicas e coisas mais avançadas, né? Mas o princípio da onda ele abrange tudo e ele foca muito nos padrões, nas técnicas para identificar os padrões clássicos do tipo zigue-zague e flat dentro da roupagem que a gente encontra no mercado agora, que é essa roupagem moderna, essa roupagem mais rápida do mercado. Então você vai encontrar os artifícios aí, né? Vai encontrar os parâmetros, vai encontrar as técnicas dentro do curso para identificar com mais clareza esses padrões no mercado e ter uma precisão bem maior aí dentro das tuas análises, né? Aumentando o teu nível de previsibilidade, logicamente aumentando o teu nível de acerto também nas operações, perfeito? Então seja muito bem-vindo aí, eu sou Raimundo Júnior e esse é o canal Eliotista. Muito obrigado.